Embora ainda pequemos com frequência, como os incrédulos, o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor vai mesmo aparecer para as pessoas como nós quando Ele voltar? Quando nos guiamos pela palavra de Paulo, esperamos que na vinda do Senhor Ele mude rapidamente nossa imagem para sermos levados ao reino dos céus. Isso, sem dúvida, não está errado. Não acho que isso seja possível. O Senhor Jesus disse claramente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. Essa é a única condição estabelecida pelo Senhor Jesus para entrar no reino dos céus. Se nos guiarmos apenas pela palavra de Paulo e obsessivamente esperarmos o Senhor chegar nas nuvens e mudar instantaneamente nossas imagens, em vez de procurar ouvir a voz do Senhor e seguir os passos da obra de Deus, Sim. pessoas assim podem conhecer o Senhor e ser levadas perante Deus? Meus irmãos, há muitos anos acreditamos no Senhor e existem alguns problemas que nunca entendemos. Conte. Embora possamos pregar, trabalhar pelo Senhor e sofrer muito, ainda assim somos capazes de mentir, iludir e enganar. Todos os dias falamos em nossa defesa. Frequentemente somos arrogantes, teimosos, soberbos e condescendentes com os outros. Vivemos em uma situação de pecado e arrependimento, incapazes de escapar da ligação com a carne. Isso. Sem Estamos nessa falar condição o tempo em todo. vivenciar e praticar a palavra do Senhor. Não temos vivido nenhuma realidade da palavra do Senhor. Em nosso caso, podemos, de alguma forma, ser levados ao reino dos céus? Todos os dias questionamos e discutimos sobre esse problema. Não conseguimos entender. É verdade. Algumas pessoas dizem que não importa o quanto pequemos ou estejamos ligados à carne, o Senhor nos vê como puros. Elas seguiam pela palavra de Paulo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. E assumem que o Senhor mudará instantaneamente nossa forma quando Ele vier e nos levar ao reino dos céus. Algumas pessoas não conseguem aceitar esse argumento. Elas acreditam que quem recebe a salvação pela fé, mas continua pecando, não se qualifica para entrar no reino dos céus. Isso se baseia principalmente na palavra do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Sim. mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Amém. sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Amém. 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 As palavras. São dois pontos de vista conflitantes e nenhum consegue dizer de forma clara. Sim. Nem nós conseguimos. Nossos irmãos, por favor, falem conosco. Falem conosco. Por favor. Tudo bem. Irmã Su, Paulo deixou claro na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Amém. A palavra de Paulo escrita na Bíblia foi inspirada por Deus, isso é, a palavra de Deus. Amém. Quando nos guiamos pela palavra de Paulo, esperamos que na vinda do Senhor Ele mude rapidamente nossa imagem para sermos levados ao reino dos céus. Isso, sem dúvida, não está errado. Não tem nada de confuso nisso. O irmão Sun tem razão. A palavra de Paulo foi inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Com o que temos que nos preocupar? Vamos esperar que ele venha e mude imediatamente nossa imagem para sermos levados ao reino dos céus. Nós ficaremos bem. Sim. Por que complicar tanto as coisas? É Verdade, simples é fácil assim. de ver. É, por que complicar tanto? Por quê? O que vocês falaram são questões práticas, que normalmente me confundiam. Desde que aceitei Deus Todo-Poderoso, entendi a verdade e compreendi claramente essas questões. Nossa confusão pode ser resolvida também. Antes, costumávamos lidar com as palavras de apóstolos como Paulo como sendo a palavra de Deus. E nos guiávamos pela palavra de Paulo para acreditar no Senhor e trabalhar para Ele. Nós nos guiávamos pela palavra de Paulo, mesmo na questão da volta do Senhor. Mas deixávamos de lado a palavra do Senhor Jesus. Isso não era um problema? Quando acreditamos em Deus, devemos ouvir a palavra
de Deus ou a palavra do homem? As palavras de Deus. Claro que a palavra Com de certeza, Deus. a palavra de Deus. Quanto à palavra de Paulo na Bíblia, foi a palavra de Deus ou do homem? Com certeza a palavra de Deus. A palavra do homem. A Bíblia é a palavra de Deus? A palavra do homem. A palavra de Deus. Até sabermos diferenciar se a palavra é de Deus ou do homem, deixemos isso de lado. Mas podemos ter certeza de que as palavras de Jeová e do Senhor Jesus na Bíblia são as palavras de Deus. Ninguém pode negar isso. Sem sombra de dúvida. É um fato. As palavras de apóstolos como Paulo eram com certeza palavras do homem. Mesmo com o esclarecimento do Espírito Santo, ainda foram palavras do homem. Com certeza não foram a palavra de Deus. Sim. Por quê? É que nem o Senhor Jesus nem o Espírito Santo testemunharam que a palavra de apóstolos como Paulo era a palavra de Deus. Nem mesmo os próprios apóstolos disseram que o que tinham escrito era a palavra de Deus. Isso não é um fato? É, sim. Tem razão. Eu entendo pelo que disseram, que as palavras dos apóstolos foram definitivamente as palavras do homem. As palavras do homem na Bíblia são as palavras do homem. E não podem ser vistas como as palavras de Deus. Muito menos ser usadas como base, como se fosse a palavra de Deus. Isso. Porque algumas das palavras do homem se originaram do esclarecimento do Espírito Santo, enquanto outras foram misturadas com o desejo humano. Elas não eram a expressão da verdade. Se tratarmos a palavra do homem como verdade, é fácil causar confusão e levar o homem a lugar nenhum. Como a lugar nenhum? Impossível. Por que surgiram milhares de denominações em toda a comunidade religiosa? Por quê? A causa principal é porque o homem interpretou a palavra do homem na Bíblia como a palavra de Deus, dando motivo a essa confusão tão séria. Sobre entrar no reino dos céus, deveríamos seguir apenas a palavra do Senhor Jesus como definitiva. Sim. Porque o Senhor Jesus é o Cristo encarnado. Somente o Senhor Jesus é o Salvador. A palavra do Senhor Jesus é a verdade. Somente a palavra dele tem autoridade. Amém. Paulo era apenas um homem. Ele não era Cristo e não poderia expressar a verdade. Então, era inevitável que a palavra dele se misturasse com o desejo e imaginação do homem. Nem mesmo Paulo se atreveu a dizer que a palavra dele foi inspirada por Deus. Não diz em suas cartas que elas eram a palavra de Deus. É mesmo. Não seria absurdo considerarmos a palavra de Paulo como a palavra de Deus? Sim, é verdade. Então é disso que se trata? Sim. Isso é bem razoável. Então, não importa se obedecemos à vontade de Deus ou se somos qualificados ou não para sermos levados ao reino dos céus. Devemos nos guiar somente pela palavra do Senhor Jesus para introspecção e busca da verdade e encontrar a resposta certa. Não acham que isso é certo? Sim. Eu acho. Sim. Não é? Isso. Não devemos ouvir Paulo. Não devemos. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso para termos mais clareza. Ótimo. São palavras ditas por Deus Todo-Poderoso. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: hoje as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a interpretação errônea das pessoas e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte, do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, e enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram do trabalho de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos e irmãs das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta.
muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras igrejas. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo e ele não podia representar Deus. É um entendimento deplorável e uma tremenda blasfêmia. As pessoas tratarem os registros das experiências e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Sua identidade era meramente a de um apóstolo obreiro, e ele era somente um apóstolo que foi enviado por Deus. Ele não era um profeta, nem um preditor. Então, para ele, seu próprio trabalho e as vidas dos irmãos eram de extrema importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos pode-se dizer que elas eram palavras de Deus. Pois Paulo não era mais do que uma criatura de Deus. E certamente não era a encarnação de Deus. Amém. Sua identidade não era a mesma que a de Jesus. As palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus. Pois a sua identidade era de Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo poderia ser igual a ele? Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou como se fosse um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus serem proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? A palavra de Deus não pode ser falada como palavra de um homem. Tampouco pode a palavra de um homem se assemelhar à palavra de Deus. Um homem usado por Deus não é o Deus encarnado. E o Deus encarnado não é um homem usado por Deus. Nisto há uma diferença substancial. As palavras do Deus encarnado iniciam uma nova era, guiam toda a humanidade, revelam mistérios e mostram ao homem a direção à frente em uma nova era. O esclarecimento obtido pelo homem não é mais do que simples prática ou conhecimento. Ele não pode guiar a humanidade inteira rumo a uma nova era ou revelar mistérios do próprio Deus. Deus, afinal, é Deus e o homem é homem. Deus tem a substância divina e o homem a substância humana. Se o homem vê as palavras ditas por Deus como simples iluminação do Espírito Santo e toma as palavras dos apóstolos e profetas como palavras ditas pessoalmente por Deus, então o homem está errado. Apesar disto, você nunca transforma o que é certo em errado, ou fala do que é alto como baixo, ou diz do profundo como raso. Assim também, você não deve nunca refutar deliberadamente o que você sabe que é verdade. A palavra de Deus Todo-Poderoso é dita de forma muito clara. Sim. Paulo não era Cristo. Como a palavra dele poderia se tornar a palavra de Deus? Sim, é verdade. Isso é impossível. Mesmo que a palavra de Paulo tenha sido esclarecida pelo Espírito Santo, ainda assim era a palavra do homem. De forma alguma era a palavra de Deus. Acreditamos em Deus há tantos anos, mas não conseguimos nem mesmo separar a palavra de Deus da do homem. Isso é uma vergonha. É, Verdade. uma vergonha. Deus Todo-Poderoso, afinal, revelou detalhadamente qual é a palavra de Deus e qual é a palavra do homem. Somente hoje conseguimos ver com clareza. Verdade. Os pastores e presbíteros sempre dizem que a Bíblia foi inspirada por Deus e era a palavra de Deus. Quanto a nós, tratamos as palavras dos apóstolos Paulo e Pedro como a palavra de Deus. Sim.
Parece estar errado. Não acho que poderia é estar assim. errado. Os pastores e presbíteros não entendem a Bíblia melhor que nós. Entendem. Eles reconhecem a palavra de Paulo como a palavra de Deus. O que poderia haver de errado nisso? tem Como as razão. palavras dos pastores e presbíteros podem representar o Senhor? Paulo nunca disse que as cartas dele foram inspiradas por Deus, que eram palavras de Deus. Então por que pastores e presbíteros ficam dizendo isso? Estou certo? Está. A palavra de Deus Todo-Poderoso é de fato a verdade. O que toda a comunidade religiosa não consegue explicar, Deus Todo-Poderoso esclarece em poucas palavras. Essas palavras definitivamente se originaram do Espírito Santo. São as palavras faladas do Espírito Santo. As palavras faladas do Espírito Santo? Como é que eu as reconheço? Preste bem atenção. Na era dos apóstolos. Será que ele tem razão? Não pode ser agora. Na era dos apóstolos. Talvez. Ei! Até mesmo irmãos e irmãs na era dos apóstolos, com certeza não veriam as cartas de Paulo como a palavra de Deus. É verdade. Tratamos a palavra de Paulo como a de Deus sem estudar os fatos. Como podemos ser tão tolos? Somos mesmo muito tolos. É verdade. Fomos tolos. À luz dessa comunhão, o nosso estudo valeu a pena. Irmãos e irmãs, com certeza, muitos fiéis do Senhor seguiam pela palavra de Paulo enquanto esperam a aparição do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é uma coisa muito absurda e ridícula. Como poderia ser absurda e ridícula? Como pode dizer tais palavras? Isso. Porque a palavra do homem não representa a palavra de Deus. E a palavra do homem é misturada com as intenções humanas. Mesmo que alguns de seus significados envolvam minimamente a palavra de Deus, com certeza não é a palavra dele. O Senhor Jesus disse alguma coisa parecida com essa declaração de Paulo? Os profetas fizeram declarações parecidas? O Espírito Santo testemunhou que as cartas de Paulo eram a palavra de Deus? A revelação do Espírito Santo disse ao homem para se guiar pela palavra de Paulo para encontrar o Senhor Jesus em sua segunda vinda? Isso não aconteceu. Não, não mesmo. Não encontramos nem essa verdade, nem esse testemunho. Então a palavra de Paulo só pode ser usada como referência, mas não como base. Sim. É mesmo. Isso mesmo. Essa é uma recepção mais prática. Sobre esperar que o Senhor nos arrebate e nos leve ao reino dos céus. Se nos guiarmos pela palavra de Paulo, em vez da palavra do Senhor, abraçando a nossa imaginação e esperando que o Senhor venha e instantaneamente mude nossa imagem, é muito fácil cometer erros e correremos o risco de sermos abandonados pelo Senhor. Como o Senhor poderia nos abandonar? Isso é verdadeiro? Na verdade, com referência ao tipo de obra que o Senhor Jesus fará quando ele voltar nos últimos dias, a forma como o Senhor vai transformar o homem em santo foi profetizado na Bíblia. Tudo isso foi profetizado na Bíblia? Na primeira carta a Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Em João 12, 47, 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Temos em João 16, 12, 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E em João 17, 15, 19, não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Desses versículos que vemos, a volta do Senhor nos últimos dias é para expressar a verdade e executar a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Guiar o homem ao entendimento e entrar todas as verdades. Somente vivenciando a palavra de julgamento de Deus, poderemos entender a verdade, receber a purificação e ficarmos aptos para entrar no reino de Deus. Amém. Tal comunhão é No esclarecedora. entanto, o que Paulo disse,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa declaração é imprecisa, é muito enganosa para o homem. Não é exata mesmo. A palavra de Paulo é realmente imprecisa. Isso mesmo. Fomos enganados pela palavra de Paulo. Muitos dos que creem no Senhor esperam que Ele venha para mudar suas imagens e os leve para o reino dos céus. Eles não praticam a palavra do Senhor e de forma alguma não sabem como seguir a vontade de Deus. Eles só se guiam pelo próprio entusiasmo de consumir e trabalhar para o Senhor e viver diariamente sob condições de pecado e arrependimento, sem se arrepender de verdade ou quebrar o vínculo e o controle da natureza pecadora. Essas pessoas se guiam pela palavra de Paulo para esperar a aparição e descida do Senhor. É possível isso? O Senhor pode agir assim? Ouvindo essa comunhão, eu sinto que o Senhor não agiria dessa forma. Vocês acham que existe algum benefício nessa profecia de Paulo para ingressarmos na vida? Não há benefício algum. Absolutamente nenhum. Não há nenhum. Se todos nos guiarmos pela palavra de Paulo para esperar a chegada do Senhor, então o que o Senhor disse em sua profecia se cumprirá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como se cumprirá essa profecia? Quem poderá buscar ativamente estudar o verdadeiro caminho, procurar as pegadas de Deus e ouvir a voz dele? Não dizem que essa é a questão? Sim, essa é mesmo a questão. As palavras de Paulo são mesmo enganosas. Todos nós fomos enganados pelas palavras de Paulo. Estamos muito confusos. Ao experimentarmos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, todos vemos um fato. Deus realmente criou um grupo de vencedores antes da catástrofe. A catástrofe é agora iminente. Desde a aparição e obra de Deus nos últimos dias até a chegada da catástrofe, há um período de quase 30 anos. E embora esse período não seja muito longo, não foi o que Paulo disse. Que num piscar de olhos, o homem será transformado em santo. A palavra de Paulo, expressa de forma confusa, parece sobrenatural para as pessoas. Porque a profecia do Senhor Jesus sobre ouvir a voz de Deus e ser arrebatado para a ceia não foi mencionada. Profecias do Senhor Jesus são particularmente práticas, precisas e totalmente consistentes com os fatos. Quando as profecias forem cumpridas, nós vamos entender. Verdade. Quando Deus Todo-Poderoso aparecer e começar a trabalhar e falar, muitos ouvirão sua voz e se voltarão para Ele. O processo da experiência deles do julgamento e castigo de Deus cumpre totalmente as profecias no livro do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. É verdade. Ele tem toda a razão. É verdade. Foi maravilhoso. Mas a profecia de Paulo nunca se cumpriu. Além disso, Paulo nunca foi um profeta. É provável que sua suposta profecia tenha saído de ideias e imaginação humana. As profecias do Senhor Jesus estão se cumprindo, ao passo que as palavras de Paulo nunca se tornaram verdadeiras. A diferença entre elas é muito grande. A diferença é como o dia e a noite. É mesmo. A diferença é muito grande. Essa é a diferença entre a palavra do homem e a de Deus. Através dessa comunicação, agora temos a certeza. Assim, a palavra de Paulo não pode ser a base para entrarmos no reino dos céus. Isso. Eu temo que os religiosos que seguiam pela palavra de Paulo esperam que o Senhor venha e instantaneamente mude suas imagens e os leve para o reino dos céus. Tornem-se virgens tolas que serão abandonadas pelo Senhor. Somente quando nos comunicamos dessa forma, vemos que a palavra de Paulo não é precisa. Na verdade, é muito imprecisa. Nenhum religioso pode compreender claramente essa questão. Mesmo que a obra do Senhor de tornar o homem perfeito nos últimos dias seja verdade, ainda não entendemos a palavra de Paulo. Quando as profecias de Deus se cumprirem, poderemos vê-las a maior parte do tempo. Parece que a palavra de Paulo não foi inspirada por Deus. Não podemos mais acreditar na palavra de Paulo. Não podemos mais acreditar nela. Será que ele está dizendo a verdade? Devemos acreditar nele? Todos podemos ver. Quando as profecias da Bíblia se cumprirem, a maioria dos fiéis do Senhor poderão ver. Mas não existe uma forma de vermos
como as palavras de Paulo se cumprirão. Verdade. Que problema é esse? Basta dizer que a palavra de Paulo não foi, de forma alguma, inspirada por Deus. Não pode mesmo ser considerada como a palavra de Deus. Todos podemos ver que cada declaração do Senhor Jesus está se tornando verdade. Nenhuma deixa de ser verdade. Isso não é um fato? Isso não é um fato? É um fato. Isso mesmo, com certeza. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e proferiu muitas verdades que foram gravadas em A Palavra Manifesta em Carne. Graças ao Senhor. A Palavra Manifesta em Carne foi publicado. É lendo muitas palavras de Deus Todo-Poderoso que ovelhas muito boas do mundo religioso descobrem que a palavra de Deus Todo-Poderoso é verdade e a voz de Deus. Então todos podem seguir Deus Todo-Poderoso. Há as virgens prudentes que são levadas diante do trono de Deus antes da catástrofe. Todas estão presentes na ceia das bodas do Cordeiro. Com isso se cumprem as profecias do Senhor Jesus. João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele serei, e ele comigo. Amém. Será que Graças às profecias dele foram mesmo cumpridas. Vocês entendem que todas as profecias do Senhor Jesus foram cumpridas? Sim. Sim. Qualquer palavra dita pelo Senhor, qualquer palavra de Deus enviada pelos profetas será cumprida sem exceção, não falhará. Assim como o Senhor Jesus disse, passarão ao céu e à terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Exatamente. Maravilha, não é? Muito bom. Então, ao observar as palavras de Paulo, quais delas se realizaram? Nenhuma. Exato. As palavras de Paulo são tão nocivas. Nenhuma se cumpriu. Exato. Quer as palavras ditas por Paulo sejam inspiradas por Deus, sejam a palavra dele. Não está tudo nítido agora? Sim. Está tudo claro depois dessa conversa. Depois de nos comunicarmos assim, podemos distinguir a palavra de Paulo. Sim. Então as palavras de Paulo são as palavras do homem. Se nos guiarmos apenas pela palavra de Paulo e obsessivamente esperarmos o Senhor chegar nas nuvens e mudar instantaneamente nossas imagens, em vez de procurar ouvir a voz do Senhor e seguir os passos da obra de Deus, não acham que estaremos nos comportando como as virgens tolas? Sim. Pessoas assim podem conhecer o Senhor e ser levadas perante Deus? É completamente impossível. Sim. Isso não é possível. Irmão Chen, irmão Chan, suas comunicações são muito boas. Meu coração ficou instantaneamente iluminado. Graças a Deus. Então, a palavra de Paulo não é a palavra de Deus. Se nos guiarmos pela palavra de Paulo e esperarmos pela chegada do Senhor nas nuvens para mudar instantaneamente nossas imagens, então nossa esperança de sermos levados para o reino dos céus será desfeita. Sim. Simplesmente não conheceremos o Senhor. Ter seguido ao Senhor todos esses anos não terá sido em vão? Sim. Relembrando nossa fé no Senhor nesses anos, sobre nossa expectativa dele nos levar ao reino dos céus, percebo que nós sequer procuramos a verdade na palavra do Senhor. Estávamos apenas sendo guiados pela palavra de Paulo para acreditar no Senhor e esperar pela volta dele. Como resultado, quando o Senhor vier expressar a verdade e fazer a obra de julgamento nos últimos dias, nós vamos até mesmo seguir os pastores e presbíteros para julgar, condenar e se opor à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando chegar a catástrofe, acabaremos caindo nas trevas. E só nos restará esperar pela punição.
Felizmente, fui despertada por suas comunicações e testemunhos de hoje. Quero estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Amém. Graças a Deus. Nós devíamos tê-la estudado antes. Sim. Ela quer estudar. Essa é realmente a graça de Deus, a misericórdia dele. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, não podemos ser mais enganados pelos pastores e presbíteros. Além disso, não podemos adorar Paulo e seguir o seu caminho. Sim, não podemos mais seguir o caminho de Paulo. Isso entristece muito a Deus. Isso realmente cumpre as palavras da Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Amém.